Bom, estamos de volta nesse segundo bloco do Cidade Já dessa segunda-feira e agora nós vamos falar sobre o diabetes. Novembro Azul, estamos no Novembro Azul como de conhecimento de muita gente. No próximo dia 14 de novembro será comemorado, será lembrado, na verdade, como o Dia Mundial do Diabetes. E é claro, a gente tem que falar sobre esse tema, um tema muito interessante, um tema que na verdade deve ser tratado e falado durante todo o ano, todos os dias, mas especialmente no mês de novembro, com essa campanha conhecida como Novembro Azul, 14 de novembro, Dia Mundial do Diabético. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a médica endocrinologista Marluce Leão, ela que é também presidente da ASDITA, que é a Associação dos Diabéticos aqui da cidade de Itabuna. Doutora Marluce, um prazer tê-la aqui, seja bem-vinda à Cidade Já mais uma vez. Bom dia, Oswaldo, prazer é nosso, bom dia, telespectador. Muito bem, doutora, vamos falar a princípio um pouco mais sobre essa doença, né? O que é diabetes, de que forma ela é adquirida, né, pela pessoa e conta um pouquinho pra gente sobre essa doença. O diabetes, como se sabe, se caracteriza especialmente pela elevação da glicose, que é o açúcar, no sangue. No entanto, como ele falou, como ela é adquirida. Quando a gente fala em diabetes, na verdade, poucos casos são adquiridos. Adquiridos nós temos secundária a uma pancreatite, por exemplo. A pessoa sofre uma pancreatite, faz uma cirurgia grande ou simplesmente um processo inflamatório muito grave, muito sério. E após a pancreatite ele se descobre diabético. Então aí foi adquirida. Ou secundária a uma doença endócrina, por exemplo, uma doença de Cushing ou síndrome de Cushing, que é uma doença endócrina, mas que vai elevar a glicemia, então é secundária. Mas a grande maioria dos casos é genética. Então você não adquire, você já recebe ela como herança. E em potencial, você sabe que num determinado momento da sua vida, você poderá se tornar diabético. Esses casos são a grande maioria, mais de 90%, praticamente 95% dos diabetes são tipo 2 e é genética, hereditária. Então é importante o paciente saber se ele está no grupo de risco, como herdeiro de diabetes, que é uma doença multifatorial. Ela tem outros fatores predisponentes, como a alimentação inadequada, a pessoa que não tem uma alimentação saudável, que não pratica exercício físico, que se torna obeso, apesar de, pela própria tendência genética, alguns têm tendência também para ganhar peso, mas diante disso ele terá que ter um comportamento mais saudável. E temos os diabéticos tipo 1, que é uma doença de causa totalmente diferente e abrange mais as crianças, adolescentes e jovens, embora possa acontecer também na idade adulta. Mas esse faz um total talvez de 5% apenas dos diabéticos, aproximadamente, e se caracteriza pela deficiência desde o início de insulina. É uma doença autoimune. Como eu costumo dizer, entre 1 e 2 dos diabetes, nós temos vários outros tipos, por outros erros genéticos até que podem ser identificados, que chama-se MOD, algum jovem que, não tem, que às vezes vem a precisar da insulina, mas não tem aquelas características próprias de ser uma doença muito abrupta que acontece no diabetes tipo 1, mais nas crianças, onde acontece muito a cetoacidose com a desidratação e antigamente era até muito já identificado paciente muito mal no hospital. Doutora, como em todos os casos, né, em todas as doenças que a gente fala, sobre o diagnóstico, ele sendo precoce, o diagnóstico preciso é muito importante no caso da diabetes para que ele seja tratado de forma adequada. De que forma é feito esse diagnóstico do diabetes? Olha, o diabetes que a gente pode fazer, digamos, uma prevenção primária, realmente, é o diabetes tipo 2 e é o que abrange mais de muitos milhões e milhões de pacientes. Hoje a gente sabe que existe mais de 400 milhões
de diabéticos no mundo, né? É muita gente diabética. No Brasil, com certeza, mais de 14 milhões de pessoas são diabéticas, tipo 2. A característica principal é que ela é uma doença silenciosa. Você não percebe nada e a sua glicemia já está se elevando. Então, é muito importante que você fique atento à sua história familiar. Se for mulher, se na gravidez ganha muito peso, se tem filhos ou teve filhos com mais de 4 quilos, se de repente, a história familiar já falei, mas se tem alguma dificuldade de cicatrização e já é uma pessoa de meia idade, com ganho de peso, com excesso de peso, são situações de alertas. E o que é que pode se fazer de melhor para a prevenção do aparecimento da doença? É não ganhar peso, ter uma alimentação saudável, portanto, para manter o peso dentro do normal. Não precisa ser magrelo, tipo manequim, mas tem que manter um peso dentro da normalidade, um peso saudável. Então, comportamento alimentar adequado, dieta saudável, atividade física, né? E fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Uma glicemia é um exame muito barato, inclusive. Então, uma pessoa com mais de 38 anos, 35, principalmente se tem essas possibilidades, está no grupo de risco, tem essas características que eu falei, como excesso de peso, pedir ao médico para solicitar logo uma glicemia sempre que procurar o médico. Inclusive ginecologista também. E é simples, né? Muito prático, é rápido. Muito simples, muito fácil, porque não é bom quando a gente já faz o diagnóstico tardio, com o paciente já com sintomas, que são aqueles sintomas que antigamente se falava muito, urinar muito, tomar muita água e perder peso. Quando o paciente chega a esse ponto, ele já está com uma glicemia de jejum, em geral, acima de 180, acima de 200. Aí é que tem sintomas, os sintomas clássicos. Isso é o que nós não queremos. A gente quer que o diagnóstico seja feito mais cedo, antes do paciente descompensar dessa forma. Okay. Doutora, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Você que está acompanhando a gente, continue aqui no Cidade Já. Daqui a pouco a gente volta, o intervalo é rápido. De volta com o Cidade Já, obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência de todos os dias. E nessa segunda-feira nós estamos falando sobre diabetes, Novembro Azul. Esse mês de conscientização aí, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. E você já sabe, eu estou recebendo aqui nesse terceiro bloco a doutora Marluce Leão. Ela é endocrinologista médica e também presidente da AGITA, Associação dos Diabéticos da cidade de Itabuna. Nós falávamos no segundo bloco anteriormente, falando sobre a descoberta, né, sobre o diagnóstico do diabetes, toda a questão histórica, genética. E agora nós vamos falar, doutora, sobre de que forma, né, após a pessoa descobrir que ela é portadora do diabetes, de que forma ela pode conviver com isso. Nós estávamos conversando aqui, a pessoa ela pode viver de uma forma tranquila, normal, como todas as outras, né? Eu costumo dizer que o diabético, ele não deve passar a dizer, eu sou uma pessoa doente. Não. Ele é portador de uma deficiência. Ou o pâncreas dele está produzindo pouquíssima insulina, como é o caso do diabetes tipo 1, ou o pâncreas está produzindo insulina normalmente, mas ele tem uma resistência à insulina. É o que acontece com aqueles pacientes que são gordinhos, né, que têm excesso de peso, esses têm mais a resistência à insulina. Embora a pessoa não tenha que ser um grande obeso para ter resistência à insulina. A característica principal é a gordura mais centrípeta. O que é que ele tem que fazer? Primeira coisa é alimentação saudável, que a pessoa não deve achar que sozinho vai resolver esse problema ou apenas vendo programa de televisão ou internet. O ideal é procurar uma nutricionista para fazer a sua alimentação saudável, porque a alimentação e dieta é uma coisa personalizada, quer dizer, cada um tem a sua. Sim. Vai depender da sua atividade, do que você faz, da sua condição econômica, do sexo, né? Várias coisas. Por exemplo, o homem geralmente come um pouco mais que a mulher. O tamanho da pessoa não é uma dieta
padrão para todo mundo. Então, a necessidade de procurar nutricionista. Além da alimentação saudável, a atividade física. A atividade física também tem diversas coisas que você pode fazer. Você pode fazer só uma caminhada, mas você pode se tornar até um maratonista, passar a correr. Você pode fazer hidroginástica, você pode fazer pilates, você pode fazer natação. Há uma série de atividades físicas que cada um vai se adequar melhor. Para isso também é importante que você procure um educador físico ou um fisioterapeuta, principalmente as pessoas mais velhas não podem deixar, até jovens também, né? Porque quem já tem doença diabetes já tem mais tendência de ter a avaliação cardiológica, em especial o teste de esforço, para ver qual é a aptidão da pessoa para a atividade física. Então, requer uma orientação também de médico e de, provavelmente, em posterior, de um educador físico ou um fisioterapeuta, porque vem as artroses, tem vários problemas. Então, é uma coisa complexa também. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, vigiar ou monitorar ou controlar, como você quiser falar, as suas taxas. Esse é um trabalho que é feito pelo profissional médico periodicamente, mas também o próprio paciente pode fazer, realizando aquele testezinho da gotinha de sangue na ponta do dedo e vendo como é que está ao acordar, como é que está 2 horas depois da alimentação, como é que acordou depois de um dia de farra enorme, né? E que como a gente pisou na jaca, né? Atrapalhou tudo, esqueceu que tinha uma limitação do diabetes, que tinha aquele controle. Então, é necessário essa vigilância. Então, vigiar, né? Aliás, na vida, a gente sempre tem que vigiar, verdade, até para ter liberdade, né? Sim. Outra coisa, além dessa vigilância, fazer a sua parte, né? O dever de casa. Tomar seus medicamentos, se foram prescritos, corretamente, nos horários adequados, etc. Outra coisa importante, além disso, dos exames, a consulta médica, não deixar faltar, é também a possibilidade de você resolver os seus problemas. Então, você sabe que se você se alimentou adequadamente, a sua glicemia elevou. O que é que eu tenho que fazer no outro dia? Será que eu tenho que mudar apenas o comportamento? Será que vai ser necessário aumentar o medicamento? Ou então você teve uma diarreia grande, você usou o medicamento, principalmente quem usa insulina. Então, aprender a resolver os seus problemas, até um certo ponto, é muito importante. Na dificuldade, se vê que o problema não pode ser resolvido, não ouvir o amigo, o vizinho que faz isso, toma chá daquilo, porque não é a melhor solução. Tem que ter uma solução reconhecidamente correta, né? Procurar um profissional. Né? Aí, nesse caso, se você não encontra o seu assistente, o seu médico assistente, que seria o ideal, você tem a equipe multidisciplinar de saúde que deverá estar no seu posto de saúde do bairro. Isso é muito importante. Lembrar que as pessoas mas eu não tenho dinheiro para ir ao médico, etc., não tem como ir, mas todo bairro tem a responsabilidade e a obrigação de dar um apoio, um atendimento e um esclarecimento, um encaminhamento ao paciente, certo? E por último, você tem que evitar os riscos na sua vida. Como a gente tem que evitar para tudo, você também tem que evitar os riscos quando você é diabético. Então, se você é diabético e você sabe que o diabético tem tendência a ter graves complicações, né? Tem complicações, as complicações, inclusive, que mais matam diabéticos, são as complicações cardiovasculares, que é o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Para isso, você tem que ter cuidado com o quê? Com colesterol, triglicérides, que está tudo dentro da alimentação saudável. Mas algumas vezes é necessário usar medicamento. Hipertensão arterial, isso é um cuidado importante. A outro cuidado os cuidados com os pés, que a gente sempre recomenda. Como o problema vascular não é só coração e cérebro, tem a doença periférica, também tem que ter muita atenção os cuidados com os pés. Isso o seu médico ou a sua equipe multidisciplinar, a sua equipe de saúde vai lhe orientar quais os cuidados que deve ter. O excesso de bebidas. Excesso de bebidas não é bom para ninguém.
tem que ter um cálculo dentro da sua alimentação, junto com a sua nutricionista, porque você não está proibido de tomar uma taça de vinho seco ou de tomar uma latinha de cerveja, mas você tem que saber como fazer isso. Tudo na então dose isso certa. é como evitar os riscos, diminuir os riscos. Porque as outras complicações, além dessas que eu falei cardiovasculares, são cegueira, o problema visual, a neuropatia e angiopatia periféricas, que leva ao pé diabética, e o problema renal, que também é muito severo. Todas essas complicações podem levar, algumas vezes, a uma qualidade de vida muito ruim e até mesmo a invalidez ou a morte. Muito bem. Muitos esclarecimentos aqui, doutora Marlúcia. Obrigado pela sua presença aqui no Cidade Já. Espero que volte mais vezes aqui para poder trazer informação aos telespectadores. Muito obrigado. Obrigada. Eu quero só acrescentar que os diabéticos contam com a Associação dos Diabéticos de Itabuna, que fica no Lactário. O telefone é 3212-3341, onde ele pode considerar a casa do diabético. Ele pode ir lá para tirar uma dúvida, para ter informação, não estou dizendo que é para atendimento médico, é a sua associação, onde você pode ter esclarecimento, embora nós temos inclusive palestras mensais, sempre com um assunto interessante e com tira dúvidas. O telefone eu já passei, 3212-3341. E estamos também vendendo a camisa do mutirão, lá na Associação dos Diabéticos, e que essas vendas são inclusive em prol da associação. Como nós sabemos, todo serviço, toda associação, para sobreviver, precisa do vil metal. Muito bem. Com certeza está dado o recado, então adquira a sua camisa, participe também, faça parte da Associação dos Diabéticos. E você que está nos acompanhando, continue com a programação da TVI. A gente se vê em breve. Tchau!